Tudo pronto. Certo, vamos começar. Oi, gente, tudo bem? Hoje falaremos sobre a magia do frevo! É isso mesmo! Bom, o frevo é uma manifestação cultural popular que foi nomeada pela primeira... Luísa, você não acha que tá faltando alguma coisa aí, não? Tá faltando uma caracterização, saca? Calma, gente, vamos fazer alguns detalhes diferentes. Larissa, você consegue arranjar mais roupas pra gente com a sua magia? Claro, é pra já. Uau, Larissa, muito obrigada. Agora sim estamos preparadas para discutir sobre o frevo. Viemos até pra Recife, mas... Luísa, você pode explicar pra gente o que é o frevo? Ah, claro. Bom, o frevo é uma manifestação cultural popular que foi nomeada pela primeira vez no início do século XX, mas sua história é bem mais antiga. Ele é um ritmo musical e estilo de dança, nascido nas ruas de Recife e hoje em dia está extremamente ligado ao carnaval pernambucano. E como o frevo surgiu? Então, no século XVII, bem no começo de 1600, os portugueses haviam trazido consigo uma festa onde eles tinham comemorações que variavam de local para local. Em algumas aldeias portuguesas, eles usavam nas comemorações uns bonecos grandes de madeira chamados de entrudos, que acabaram dando nome à festa. E esses entrudos populares acabaram passando por um processo no Brasil ao longo dos séculos e se transformando no que hoje chamamos de frevo. E o que rolava nesses entrudos exatamente? Meio que rolavam festas que tomavam as ruas da cidade e as casas das pessoas os 3 primeiros dias antes da quaresma. Era realmente uma festa popular. Tanto as famílias ricas quanto as mais pobres e até escravizados participavam disso. A maior diferença é que os escravizados e os mais pobres faziam sua folia diretamente pelas ruas do país, e a elite só participava em casa entre seus parentes. Nos entrudos, os participantes saíam por aí jogando coisas uns aos outros, tipo farinha, ovos, lama, tinta, água suja, café e até mesmo urina. Ou umas bolinhas chamadas de limas de cheiro, que eram feitas de cera e tinham dejetos dentro, que podiam feder ou não. Bem nojento. Urina? E se você pegasse uma bolinha fedida? Meio nojento. Pois é. Como é uma festa popular, ou seja, a festa é feita nas ruas pelo povo, era muito baseada nesse tipo de comportamento e escalava para comportamentos até mesmo agressivos. A elite foi se incomodando com isso. No século XIX, anos depois da introdução do intrudo no Brasil, começaram a ver o intrudo como uma festa baixa, uma manifestação imoral, grosseira e barbárica. Como a maioria dos participantes que tomavam as ruas eram pobres e escravizados, a elite especialmente não gostava de ter que dividir o tempo de carnaval com essa classe mais baixa. Em meados de 1800, alguns membros da elite soltaram alguns artigos na imprensa contra os intrudos, e as pessoas que se juntaram a eles fizeram tanta campanha que o governo do Império resolveu proibir os excessos da festa pelo país. Vale lembrar que, na época, o carnaval das elites já era bem mais parecido com o da Europa, com seus bares aristocráticos e afins. E aproximar os intrudos do ideal europeu em nome dos bons costumes foi uma das justificativas do Império. E então a polícia também começou a reprimir as folias, e essa ordem foi passada para o país inteiro. A maioria dos estados acatou, menos em Pernambuco. Mas por que o povo de Pernambuco não quis acatar a lei? Aí que chega a parte mais importante. Pernambuco não quis aderir à proibição exatamente por conta da sua luta da causa proletária e outras lutas sociais. Pernambuco acreditava na existência de uma república, já que naquela época o Brasil ainda era colônia de Portugal. Além disso, o estado também foi um dos centros da luta contra a escravidão. A elite querer reprimir uma festa popular onde tinham muitos trabalhadores e negros tinha conotações claras. Na época, também tinha acontecido a repressão da capoeira, por exemplo. E assim, os participantes, junto com as classes trabalhadoras envolvidas na luta, deram um jeito de se rebelar contra a lei imperial. Eles utilizaram as fanfarras e bandas que já era bem comum nos desfiles de carnaval mais bem vistos da época e juntaram o som com os movimentos da capoeira, de modo que não fosse notado pelos policiais, para evitar
evitar a repressão. E assim, foi nascendo o que a gente conhece como frevo. Mas se eles estavam usando os movimentos da capoeira, eles não iam acabar sendo reprimidos de qualquer jeito? Eles iam ser descobertos, não? Então, por isso foi importante o povo se juntar para achar uma solução de continuar se manifestando nas ruas. Os praticantes de capoeira são vistos como essenciais para o surgimento do frevo, porque quando eles foram proibidos de portar armas para se enfrentar, eles começaram a utilizar a dança para disfarçar os seus golpes. As armas foram substituídas por guarda-chuvas, que com o tempo se tornaram os famosos guarda-chuvas coloridos. E lembra que eu falei que eles deram um jeitinho de misturar a capoeira com as fanfarras? Então, a fanfarra também está fortemente ligada ao militarismo. Essa relação de banda com militarismo é importante porque os oficiais, que eram músicos, faziam fanfarras em ocasiões mais especiais, tipo as festas, as marchas e até alguns eventos de guerra. Mas de vez em quando existia o conflito entre os regimentos. E então os capoeiras viam esse embate como uma chance de se enfrentarem sem serem presos. As classes mais oprimidas continuavam se expressando e faziam tudo isso debaixo do nariz de todo mundo. Apesar da relação da capoeira e do frevo lá no início, sabiam que o frevo fosse inspirado em outros estilos de dança e música também? Na dança, por exemplo, ele sofreu influências da própria marcha militar, que faz os capoeiristas aumentarem o ritmo da dança para sincronizar com a música, e depois até mesmo de ritmos estrangeiros como a polca. Com o tempo, o frevo também ganhou vertentes cantadas, o frevo de bloco e o frevo canção. O frevo de rua, como a gente conhece, é o mais antigo e mais agitado, que faz ao jus só o nome do gênero, que vem de ferver. Nele se usam instrumentos como trombones, clarinetes, saxofones, pandeiros e surdos. Na versão do frevo de bloco, esses instrumentos foram trocados pelos chamados de pau e corda, como flautas, cavaquinhos, bandolins e violões, que ganhou também intérpretes, por vezes um coral, que trouxeram letras mais poéticas, nostálgicas e um ritmo mais lento para a música. Eles foram muito inspirados pela seresta, que aliás é um ritmo que não sumiu do Brasil, só se modificou. Diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu dia. Já o frevo canção continua tendo os mesmos instrumentos do frevo de rua. E também tem cantor, assim como o frevo de bloco, mas tem todo um estilo inspirado pelas marchas de carnaval cariocas, além de geralmente ser gravado em estúdio. Quem dança e faz o passo, pelo palhaço que pula, pelo pulo, pelo sal, pelo palhaço que pula, pelo pulo, pelo sal, pelo farol, pelo balanço do barco, pelo sagrado segredo de quem dança e faz o passo. Nossa, antes eu nem sabia que existia mais do que um tipo de frevo. Mas também eu nunca tive muito contato com isso, com o carnaval em si. Muita gente que não tem contato direto com o frevo não sabe mesmo. Ele se solidificou como cultura popular no século XX, mas foi bem no carnaval do povo pernambucano e depois foi se espalhando pelo Nordeste e virando a festa tão grande que é hoje. No Rio, a gente já tinha outras formas de pular carnaval. Cara, cultura popular pode ser bem complicado de entender, né? Deve confundir muito num país tão grande quanto o nosso, quando algo é popular lá, mas não aqui. Tudo isso por causa de uma definição de popular. Sabe que eu também acho isso? Tipo, o jeito de entender o termo popular vai mudar tudo. Se a gente for pensar em como o frevo nasceu, dá pra encaixar ele na explicação de cultura popular que eu li um sociólogo jamaicano chamado Stuart Hall
falar sobre num texto dele chamado Notas sobre a Desconstrução do Popular. Se a gente for levar esse texto em conta, por definição, o frevo seria visto como cultura popular, não simplesmente por ser algo que o povo faz, já que a população faz muitas coisas diferentes e tudo ia poder ser colocado nessa mesma caixinha se fosse assim. Mas não é assim que esse termo se traduz. A cultura popular, para ele, existe porque nasce de uma tentativa de diferenciação, de oposição mesmo contra a elite e a cultura dominante, e se solidifica entre as pessoas nesse cenário de luta cultural. Essa tensão entre os dois lados é definidora da questão ali, e tem sempre que levar em conta a época, já que algo ser especificamente da elite ou do popular pode mudar de tempos em tempos. Uma coisa vista como elite, daqui a um tempo pode não mais ser. Tem um pesquisador brasileiro, o Guilmar Rocha, que escreveu sobre isso também lá num artigo chamado Cultura Popular. Nesse artigo, ele diz que a discussão sobre a cultura popular foi mudando durante o século XX. E lá pros anos 60 até os 80, a definição de cultura popular ganhou esse viés mais político-ideológico. Daí começou a ser identificado mais com a classe operária, com os movimentos identitários e contraculturais na sociedade. Eu também li esse artigo. Ele até fala de como essa discussão também estava coincidindo com várias outras discussões sobre a ampliação do que é o patrimônio cultural, né? E isso é bem importante aqui, porque essas discussões chegaram a definir uma ideia de patrimônio cultural e material, dizendo que patrimônio cultural não era só o físico, como construções de sítios históricos. Foi algo pensado para proteger os modos de vida, os costumes e a cultura de uma população. E foi assim que a definição de patrimônio se expandiu o suficiente para aceitar manifestações culturais populares como patrimônio também. E foi assim que o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o órgão que controla os tombamentos aqui no Brasil, reconheceu o frevo como patrimônio cultural e material em fevereiro de 2007. Em 2012, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, também reconheceu o frevo como patrimônio cultural e material da humanidade. Mas não foi só o frevo. A capoeira também foi reconhecida. A roda de capoeira e o ofício dos mestres de capoeira em específico foram registrados pelo IPHAN em 2008 e pela Unesco em 2014 como patrimônios culturais e materiais. Agora, ambas as coisas, que um dia já foram as mesmas, são vistas como preciosas, quanto antes foram rechaçadas tão violentamente, tão mal vistas. Dá até um pouco de esperança olhar para essa história, não é? Gente, o papo foi muito legal, mas como é que vamos fazer para ir embora?